muito bom dia para você. Um dia maravilhoso, uma segunda-feira maravilhosa, de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade, de muita saúde mesmo, de muita vontade de viver, de muita esperança no coração. Ainda que as adversidades, os problemas, ainda que a gente perceba que ele é muito grande, é um gigante, às vezes até impossível, né? Humanamente falando, de ser resolvido. Ainda com tudo isso, que a gente possa ter uma segunda-feira de muita esperança e de muita paz, tá certo? Para você, para os seus filhos, para os seus colaboradores, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para aqueles que estão pertinho de você, mas também para quem está bem longe de você, mas que você tem um carinho todo especial. É o que a gente deseja para você nesta segunda-feira. Aliás, não só a segunda-feira, mas a semana inteira, tá bom? Para você? Para todos aqueles que você tem esse carinho todo especial. O programa Cortando com Ariel Fernandes já está no ar e ele pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Agora, quem não é assinante NET ainda, tem várias opções para assistir toda a programação da TV Mar, canal 25. Primeiro, se você tem um telefone Android ou um sistema iOS, você pode baixar um aplicativo que está aí na sua tela, é muito simples, iTV Mar. É um aplicativo que você baixa no Android ou no iOS e você vai estar com a sua telinha na mão, no ônibus, na piscina, na varanda, no carro. Pois é, onde você estiver, você vai estar com a programação da TV Mar na mão. Uma outra opção é, por exemplo, a Gazeta Web, gazetaweb.com. Quando você acessar a Gazeta Web, lá em cima, do lado esquerdo, tem o nome TV Mar. Pois é, você vai clicar em cima do nome TV Mar, depois clica no ao vivo e você vai estar com a programação também da TV Mar aí no seu computador, tá certo? Agora você também tem uma outra opção que é a que a gente vem divulgando bastante, é muito legal, muito interessante. Ultimamente eu só assisto agora por essa outra opção, que é através do canal do YouTube, né? O YouTube, você chega na primeira página do YouTube, o Fábio está mostrando aí, eu queria que você voltasse, Fábio, pode ser? Volta um pouquinho aí, volta para a primeira página da TV Mar. Pronto, ele voltou total agora. Aí a primeira página, pronto, chegou na TV Mar, daí esses programas são os antigos, aí ele digitou TV Mar Canal 25, né, esse lá na primeira página do YouTube, agora apareceu essa primeira aí da TV Mar, clica aí em cima, pronto, agora você vai estar com os programas atuais, estão todos aí, tá vendo, ó? O Wilson Júnior, pois é, olha aí, todos os programas, o Odilon Rios, o deputado federal Ronaldo Lessa, no Conjuntura, não é isso? Eu acho que é isso mesmo, né? É no bate-papo, Conjuntura, né? Pois é, tá aí toda a programação da TV Mar agora no YouTube. O nosso programa, por exemplo, pode voltar aqui, Fábio, muito obrigado. Olha, o nosso programa daqui a pouco, 11 horas, 11 e um pouquinho, já vai estar no YouTube, você vai poder assistir e recomendar para os seus amigos, para os seus parentes, tá certo? Hoje aqui no nosso programa nós vamos saber mais, saber sobre oportunidades de emprego. Então, todo mundo tem interesse. Que só no mês de fevereiro foram 1.600 desempregados a mais do que já tinha. Então, tá aí, você vai saber sobre oportunidade de emprego, uma reportagem maravilhosa que eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito, tá certo? Você que está procurando emprego aí no mercado de trabalho, tá bom? Então não perca essa grande matéria. Aqui também nós vamos receber, e já está no nosso estúdio, uma pedagoga, ela vai falar sobre o excesso de atividades das crianças ou nas crianças. Você vai saber quais os riscos que isso pode trazer para a criança. Então você vai conhecer muito, são dicas maravilhosas. Vou assim perguntar tudo o que temos direito, né, de perguntar, e a gente vai saber muita coisa e com certeza vai também colaborar com muitos pais que alguns estão, alguns não, eu acho que uma maioria aí está de uma certa forma exagerando. Possivelmente quem vai dizer isso vai ser a pedagoga, né? Vai falar exatamente sobre isso, exagerando nas atividades para as crianças e muitas estão perdendo a essência de criança mesmo, né? Eu, pelo menos é a minha opinião, eu nem deveria estar emitindo aqui a minha opinião sobre isso, porque eu vou estar com uma profissional da área, ela que vai falar tudo sobre isso, tá bom? Gente, olha, iniciamos a Semana Santa
já iniciamos, né? E uma pesquisa traz um dado muito interessante sobre o consumo de pescados. Estudos comprovam que o ômega 3, presente na maioria dos peixes, olha que coisa legal, promove a saúde cardíaca e ajuda o cérebro humano em diversas funções. E de acordo com a pesquisa da Universidade de São Paulo, o ômega 3 é capaz de proteger os neurônios contra, por exemplo, a epilepsia. Gente, incrível, né? Outra descoberta é que mulheres com idade entre 15 e 49 anos de idade, que não consomem pescados, têm mais riscos de desenvolver doenças do coração. Então, mulherada, e homens também, olha, vamos abusar mesmo, vamos comer bastante peixe, porque traz principalmente benefícios, né, para as nossas saúdes, tá certo? Então, fica essa dica maravilhosa aí para a gente comer agora, aproveitar a Semana Santa e depois da Semana Santa continuar comendo bastante peixe, tá bom? Olha, já está disponível na farmácia de acolhimento a insulina Detemir, da marca Levemir. Os pacientes com diabetes podem procurar a farmácia de acolhimento que está situada ali na Rua Goiás, no número 830, no bairro do Farol, tá certo? De segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 16h30. A iniciativa foi tomada para que os pacientes que utilizavam a insulina glargina não tivessem o tratamento interrompido, tá bom? Devido às dificuldades para regularizar a aquisição deste medicamento. Então, já foi substituído. Você que tem diabetes, você pode procurar exatamente a farmácia, tá bom? Ali na Rua Goiás, número 830, no bairro do Farol. Agora, uma notícia que interessa principalmente as mulheres, ou especialmente as mulheres. Um estudo realizado pelo Instituto do Câncer da França revela que implantes nos seios podem causar um tipo raro de tumor no sistema linfático. Em razão das conclusões dos especialistas, o governo francês estuda atualmente a possibilidade de proibir as próteses mamárias no país, ali na França. Os oncologistas franceses estimam que o risco desse linfoma nas mulheres com implantes mamários é 200 vezes maior que na população feminina em geral. Olha, sinceramente, eu até gostaria de ver realmente, pessoalmente, essa pesquisa, né? Não fala, por exemplo, o índice, né, dentro dessa pesquisa, quantas mulheres desenvolveram. Eu particularmente, pelo que eu já conversei com médicos, eu acho de uma certa forma um exagero. Mas, Ariel, você é médico, é cientista, então continue o programa, né? Mas eu acho alguns exageros, algumas vezes exageros em alguns aspectos. Mas eu já falei que eu não sou médico e nem sou cientista na área, tá certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte, daqui a pouco eu faço um comentário muito rápido da nossa Gazeta de Alagoas desse domingo, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. A gente vai para um intervalo. Agora, você não pode perder exatamente daqui a pouco a nossa entrevista, tá certo? E uma matéria sobre emprego, mas muito especialmente eu estou me dirigindo mais à entrevista, que é com Thelma Vitória, ela que é pedagoga. Ela vai falar sobre por que essas mudanças, esse exagero com as crianças, né? Quais as consequências dessa superocupação, essa agenda lotada, topada diariamente das crianças. Tem dela que ocupam também às vezes no sábado, domingo, segunda, feriado, então não tem mais limite. Por que será que está acontecendo isso? Pois é, a Thelma Vitória, ela que vai dar todas as dicas, aí dá tempo você mandar aquele recadinho pelo Face, pelo WhatsApp, tá bom? Fazer uma ligação para sua amiga, para o seu amigo, que você acha que ela está exagerando ou que ele está exagerando no quesito ocupação das crianças. A gente vai para esse rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Paixão de Cristo em Junqueiro, um espetáculo de fé.
Interpretação, luz e efeitos especiais e muita emoção. Dias 13 e 4 de abril, a partir das 20 horas em Junqueiro. Participação especial do ator Carlos Machado. Apoio, empresário Joãozinho Pereira. Deputada estadual Jó Pereira. Patrocínio, Governo Municipal. Unir, construir, evoluir. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar. Painel multiplex. Função Econ. Display multifunções, Bluetooth com comando de voz, GPS integrado ao painel, sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Equipamentos de primeiros socorros em shoppings e galerias. Adoção de áreas públicas pela iniciativa privada. Empresas concessionárias que danificam as vias são obrigadas a recuperá-las. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió.
estamos de volta. Olha, eu quero mandar um abraço para o seu Pepeu. O seu Pepeu é aquele homem do biscoito que de vez em quando eu falo aqui, que vende biscoito em tudo que é empresa por aí, a delícia de biscoito, né? Então, que você possa, quem estiver ouvindo aí, sempre ele está assistindo a gente, e eu quero mandar um abraço para ele, para todos os clientes, né, dele. Aliás, também tem o Catarino vende bolo. Só, olha, Ariel, eu vi, uma pessoa ouviu você falando, mandando um abraço para mim. Quando eu estou no consultório da doutora Simone, ali na Mangabeiras, aí eu sempre assisto o programa. Portanto, um abraço também para a doutora Simone ali na Mangabeiras, tá certo? Um abraço para todos aí que estão em consultórios, clínicas, salões de beleza, que estão aí nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, tá bom? Gente, atenção, se você é empresário, né, para todos os empresários, para tornar mais rápido o atendimento ao pedido sobre seguro-desemprego e dar maior segurança às informações sobre os trabalhadores, as empresas vão passar a preencher o requerimento do seguro-desemprego de seus empregados pela internet. A medida começa a valer já nesta quarta-feira, dia 1º de abril, e os formulários impressos serão aceitos só até amanhã, tá bom? Terça-feira, dia 31. E você que está procurando um emprego ou quer mudar de profissão, por exemplo, eu acho meio estranho mudar de profissão, mas acontece, né? Acontece com tanta gente, né? Então vamos agora acompanhar uma reportagem com o nosso repórter Viderlan Araújo, que vai falar sobre as oportunidades para quem quer se inserir no mercado de trabalho aqui em Maceió. Vamos conferir. O número de empregos disponíveis para o público alagoano cada dia cresce. Aqui na Centabes, por exemplo, a demanda tem sido enorme e as vagas de emprego para os alagoanos também. Para se ter uma ideia, uma empresa italiana está aí garimpando cerca de 1.000 pessoas para ocupar as vagas no call center, oferecendo vale alimentação e outras vantagens empregatícias para os alagoanos. E vai falar melhor a respeito desse assunto conosco, justamente nesse processo que nós estamos trazendo como prestação de serviços aqui na programação da TV Mar Canal 25, a Vanessa Beltrão, ela que é diretora de Trabalho e Emprego da Centabes, e vai explicar, né? Empregos tem para o público alagoano, né? Não é, Vanessa? Isso, a nossa casa aqui é aberta para o trabalhador de Maceió, né? Os interessados que queiram concorrer nessa vaga de call center, é só procurar o Cine da Prefeitura de Maceió, traz sua documentação básica, identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, carteira de trabalho, vem fazer o nosso cadastro aqui, faz o processo seletivo e automaticamente os que forem aprovados já entram em treinamento a partir do dia 8 de abril. Então, até o dia 7 de abril, a gente tem aí uma seleção para fazer de 1.000 pessoas. Vanessa, e é preciso dizer que no caso específico dessa empresa italiana que está buscando aí cerca de 1.000 pessoas aqui de Maceió para poder fazer parte. Teve uma mudança em algumas restrições de início, como por exemplo aquela prioridade que tinha para as pessoas que residiam na parte alta, isso já acabou, né? Isso, hoje esse processo seletivo está aberto para toda Maceió, né? Os interessados podem nos procurar e os pré-requisitos para esta vaga, 2º grau, que é o ensino médio completo, informática básica e 18 anos de idade. A respeito do período depois que eles chegam aqui para poder fazer, vai passar por um processo de testes? Quais são as disciplinas que devem ser implantadas numa prova prática? Eles participam de um processo seletivo que tem conhecimentos gerais, uma partezinha básica de informática, português e matemática. Passando desse teste, eles vão participar de um treinamento durante 30 dias. Os aprovados, que também é um processo seletivo, os aprovados têm a contratação imediata após esses 30 dias. Uma última pergunta a respeito de outras vagas de emprego. Tem muita coisa também disponível para o público alagoano, principalmente aqui da capital? Sim, tem aparecido bastante na área de serviço, na questão de restaurantes, bares, panificações também, sempre tem na área de serviço. Mas o foco hoje maior está para esse call center devido ao número de vagas mesmo que a empresa está ofertando, né? Então, o maior número hoje que a gente tem de vagas é do call center. Obrigado, então, a diretora de Trabalho e Emprego da Centabes, Vanessa Beltrão, trazendo informações importantes, mais informações a respeito desse assunto, pelo telefone 3315-6205 e o 3315-3601, com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Pois
Pois é, então você já pega aí, né? Já dá uma dica aí para o teu neto, sobrinho, amigo. Daqui a pouco o programa já vai estar no YouTube, né? Umas mais ou menos 11 horas e 10 minutos, 11 e 10. E aí, para essa pessoa procurar emprego, né? A gente precisa dar dicas boas, né? Para elevar a autoestima das pessoas, né? Gente, hoje é comum, né? Encontrar crianças com uma agenda de atividades mais cheia que a de um adulto. É muito comum, eu vejo isso hoje no dia a dia tranquilamente, vejo isso de uma forma até comum, né? Além da escola, né, muitos pequenos dividem o tempo entre aulas de inglês, esportes, aulas particulares, entre outras atividades. Mas quais os riscos que esse excesso de compromisso pode trazer para as crianças? Para saber mais sobre esse assunto, estamos aqui com a pedagoga Thelma Vitória, né? Que vai nos dar todas as dicas e com certeza colaborar com o desenvolvimento das nossas crianças, das famílias, da sociedade, né? Por que houve essa mudança na educação das crianças e muitos pais passaram a preencher os horários dos filhos com muitas atividades, muito além das escolas? Bom dia, Thelma, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, bom dia a todos. Nesse sentido das crianças que andam super ocupadas, o que nós observamos é esse fenômeno especialmente nas grandes cidades, onde os pais também têm um excesso de atividades de trabalho, pai e mãe trabalhando, e as dificuldades de deslocamento que toda grande cidade envolve também. Então, isso passou a ocorrer a partir do momento em que as famílias passaram a viver nas grandes cidades e passou-se a reduzir o número de filhos. E os pais têm uma preocupação muito grande de investir na formação desses filhos. E muitas vezes sem conhecer a devida medida desse investimento. Thelma, aí é isso que eu acredito que pesa, né? Quando você fala, por exemplo, sem conhecer este limite, a consequência. Eu achei interessante quando você fala que esse mundo, de repente, esse mundo globalizado, de excesso de atividade, as famílias têm escolhido exatamente um número menor de componentes de filhos, 1 ou 2, de repente a gente escuta muito, até com o intuito de dizer assim, não, eu só vou ter 2, mas eu vou investir pesado na educação. O que é investir pesado? É isso que você está falando agora. Exato. O pai precisa, os pais precisam desta noção? Sim, ao que parece é predominante essa ideia de que quanto antes a criança aprender inglês, por exemplo, né? Aprender judô, que esse investimento vai fazer com que ela saia na frente de outras crianças. E isso, então, não procede, não é verdade? A psicologia, em especial, mostra que não, porque existem, de fato, atividades que são importantes para a criança conforme a faixa etária. Então, até uma certa idade, a brincadeira é a principal atividade da criança para ajudá-la a amadurecer, por exemplo, do ponto de vista cerebral, do ponto de vista de vínculos afetivos, de criação de amizades, de aprender a se relacionar socialmente. Uma criança de 3, 4 anos aprende inglês? Aprende. Só que enquanto ela está aprendendo inglês, ela está deixando de desenvolver outros aspectos que são fundamentais para desenvolver nessa época da vida. Então, Thelma, a gente percebe o seguinte, eu sou meio que garotão ainda, eu ainda sou muito jovem ainda, muito novinho, mas assim, eu fico pensando como é que as crianças... como é que vai ser o futuro dessas crianças quando não brincam mais de carrinhos, de boneca? Porque eu lembro da época que a gente fazia carrinhos com lata, né, com as rodeirinhas, com sandália, borracha de sandália. E a criatividade ali fluía de uma forma maravilhosa. Aí eu fico pensando, como é que vai ser essa criança que não tem mais essa oportunidade no futuro?
E aí eu vou passar para uma outra pergunta. Aliás, eu vou falar algo aqui, mas eu vou deixar para falar no meio da nossa entrevista. Agora, o que isso pode provocar na saúde e no intelecto da criança? Esse excesso, o que pode provocar? Pois bem, você tocou num aspecto fundamental que é o desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Que a brincadeira, até 7, 10 anos de idade, a brincadeira é importantíssima para desenvolver essas faculdades superiores que parecem não ser muito valorizadas e que são super necessárias no dia a dia, não só para artistas, mas a criação, a criatividade, a imaginação, elas são importantíssimas para resolvermos os problemas do cotidiano. Agora, uma criança que tem uma agenda superlotada e que de hora para outra passa de uma atividade para outra, sendo instruída a desenvolver determinadas atividades, ela perde a oportunidade justamente de desenvolver esse senso de liberdade. Ela aprende a responder muito bem o que lhe é exigido. Aquela exigência. Aquela exigência. Mas ela dificilmente vai desenvolver a liberdade de expressão dela própria como sujeito e de desenvolver, em especial, como você falou, a criatividade. Eu acredito, Thelma, que todo adulto, especialmente os que têm acima de 30, 35 anos, que teve as duas oportunidades, né, de ver o mundo que não tinha quase nada de tecnologia e o mundo hiper, super, né, tecnológico, né, um mundo super globalizado mesmo. Então a gente teve essas duas oportunidades. Na consciência dessas pessoas que têm acima de 30 anos, eu acredito que passa na minha. Vai acontecer alguma coisa. Sim. Vai faltar alguma coisa nessas crianças quando se tornarem adultas. Sim. Né? E as pessoas precisam de ter essa preocupação e agir. Uma outra questão que me faltou comentar e que é muito importante, veja, que o desenvolvimento das relações sociais, de você se entender como sujeito num espaço público, de você entender que você reduzir esse individualismo que a gente vê muito hoje, das pessoas perceberem que ela está no meio de outros. Então, uma criança que tem uma agenda superlotada, ela não desenvolve esse sentido de convivência com um grupo, né? Das relações sociais, basicamente, de perceber que não são só os interesses dela os mais importantes, de aprender a negociar os seus próprios interesses. Então, essas relações sociais, a criança aprende basicamente através da brincadeira nessa idade, até por volta dos 10 anos de idade. Thelma, me fala uma coisa, como é que a escola vê esse excesso? Eu não queria fazer essa pergunta exatamente, como é que a escola vê esse excesso? Mas eu vou complementar com uma outra. O que a escola pode fazer para limitar um pouco esse excesso? É possível a escola fazer alguma coisa? Eu creio que muito pouco o que a escola pode fazer. Hoje vivemos, não sei se exatamente respondendo a sua pergunta, mas veja que muita gente hoje diz que falta mais tempo de convivência da criança com seus pais. Então, esse tempo que a criança não está na escola, está desenvolvendo outras atividades, seria muito interessante que pudesse ser um tempo da criança convivendo mais com os próprios pais, assimilando, se apropriando dos valores da família, não é? Agora, a família pode buscar uma parceria maior com os pais e tentar desenvolver essa conscientização com os pais. Mas o problema é muito complexo, porque nós também não podemos culpar os pais. Os pais, eu sou do ponto de vista que todos os pais têm vontade de acertar. Eles fazem de tudo para acertar.
Muito bem. Porém, hoje em dia são tantas recomendações que eu diria que deve ser muito difícil hoje, como pai ou como mãe, educar uma criança e decidir sobre o que é melhor para essa criança. Então, e também depende de criança para criança. Tem crianças que você percebe que pedem mais. Então, é muito importante mesmo que ela tenha mais atividades. Agora, eu diria que quanto mais tempo os pais conseguirem estar com seus filhos, desenvolver atividades junto com seus filhos, melhor. A questão do computador, aulas de informática, aulas de inglês, de judô, de balé, etc. e tal, são questões que podem surgir da vontade da criança. A criança, a partir de 7, 8 anos de idade, ela já pode manifestar certas tendências, certos interesses. E os pais podem responder a essa vontade da criança. Isso é muito bacana. Concordo, é interessante isso aí. Agora, o que eu estou percebendo é o seguinte, você está falando que está aí as tendências, os pais querem acertar, eu também não tenho dúvida, porque Sim. pai nenhum daria o que é ruim para o seu filho conscientemente. Para mim não é um pai, não é uma mãe, é uma pessoa, tá ali, é um homem ou uma mulher, mas que não é um pai e uma mãe com as características de pai e de mãe. A exigência, o sistema nos leva, exige, nos empurra a colocarmos em prática algo até que mesmo conscientemente a gente já sabe que aquilo não é bom. Isso. Agora, você está falando o seguinte, que vendo isso, enxergando esse mal, vamos chamar de mal, que a gente possa tomar a atitude e falar, não, isso aqui não. Amor, vamos colocar a Julinha no inglês, francês, alemão. Não, amor, calma. Deixa a Julinha primeiro brincar um pouco, né? Então isso, você acredita que a criança pode estar perdendo, por exemplo, a noção da infância. Isso. Ou seja, eu falei sempre uma coisa, na minha vida profissional, eu saí de adolescência de criança para adulto. Sim. Eu pulei a adolescência e a juventude. Eu estou falando profissionalmente falando. Então, nesse caso que a gente está tratando aqui, a criança nem sai da base. Exato. Ela pula logo para uma fase de adolescente, de jovem. E aí, como é que você vê isso? Então, um exemplo que até eu observei recentemente. Veja, uma menina muito bonitinha. E aí entra num concurso de beleza para criança. E a mídia seduz. E os pais passam a acreditar que aquilo vai ser muito bom para a criança. E a criança passa a acreditar que aquilo vai ser muito bom para ela. Certo. E aí todo o investimento da família sobre conseguir fazer o book da menina, ir atrás de agências, e a menina fica com uma agenda superlotada. Maquiador, cabeleireiro. Como se fosse um adulto. Não é? Ela está, como você falou, perdendo uma etapa que poderia talvez ser uma etapa mais feliz. Essa criança está sendo feliz? Talvez esteja sendo feliz, mas acredito que lá na frente, lá no futuro, ela vai perceber que ela perdeu oportunidades valiosas, afetivas principalmente. Thelma, eu vou dar uma cutucada agora, viu? Eu vou dar uma cutucada legal agora. Está mesmo, está também dentro do que a gente está tratando aqui. Estatuto da criança e do adolescente. Sim. Quer dizer, é proibido hoje uma criança ajudar os pais no trabalho, a criança estudar um horário e trabalhar o outro. Sim. Eu concordo, não estou dizendo que eu concordo. Sim. Mas espera aí. Onde é que está o estatuto? O que é que diz? Eu nem sei o que é que diz o estatuto. Mas é a criança que trabalha em novela, em filmes, em modelos, agências de publicidade, que eu conheço. É uma vida de atividade intensa. Isso. Intensa. Então, cadê o estatuto? Exatamente. O que é que diz? Aliás, eu gostaria de perguntar aos juristas,
né? Sim. O que diz o Estatuto em relação a essas crianças que estão nas novelas, nos filmes, nos seriados, na agência, concorrendo a concursos e etc. Respondendo testes de brincadeiras de jogos em programas de televisão. Isso. Também, pois é. Também. Tá certo que são pouquíssimos em vista da população como um todo, Mas né? é uma inspiração para as outras. É, né? É uma inspiração para as outras. Sem dúvida. É a mídia, como você mesma falou. Sem dúvida. Seria muito interessante uma continuidade, vocês convidarem um jurista para responder a essas questões. Agora, o que eu posso te dizer é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem sido bastante usado, em especial com as crianças pobres, que tem uma realidade diferente dessa que nós estamos falando. Certo. E que os pais colocam nos semáforos para vender bala, entendeu? E aí o Estatuto é muito usado nesse sentido, tá certo? Deveria ser usado mais. Que é deficiente, é inoperante. Isso. Em alguns aspectos. Isso. Se estiver usando aí 3, 4% é muito. Exato. Porque a gente vê em quase todos os semáforos crianças com os pais pedindo, limpando para-brisa de carro. E eu baixo o meu vidro, dou uma baixadinha no vidro e falo, olha, eu não posso lhe dar dinheiro não, que a polícia não deixa não. Fala assim mesmo para ela, a polícia não me deixa lhe dar dinheiro, para ela ter a consciência que não pode, que aquilo é proibido. Exatamente, ela está sendo explorada por um trabalho. Não é? Mas a gente está falando de outro assunto, mas valeu a pena. A gente está falando de criança mesmo, dos prejuízos. Isso. E falar nisso, dá para mensurar os prejuízos para uma criança com esse excesso de trabalho? Sim, ela, em especial, ela passa a ter pouca oportunidade de construção de vínculos. O que é a construção de vínculos? É nós termos tempo para nos conhecer, construirmos uma história de relação juntos. Então, o que são as amizades, não é? Você encontra uma pessoa hoje, daqui uma semana vai encontrar novamente, isso não vai se constituindo vínculo. A criança não aprende a amar, não aprende a gostar. Entende? Que isso é cada vez menor. Exato. Essa relação. Se ela fica com uma rotina que a cada hora ela está num lugar diferente, com pessoas diferentes, especialmente, ela vai ter muita dificuldade de construir relações estáveis e duradouras. Então, na medida em que ela possa ter o ócio, ele é muito abominado na nossa sociedade hoje em dia. Né? Seria muito interessante também alguém da sociologia vir discutir a questão do ócio. Mas o ócio, ele é fundamental para a saúde humana, assim como a brincadeira. Você ter tempos de não fazer nada. Sim. E para poder elaborar, assimilar as suas próprias vivências. Não adianta você entrar num turbilhão de uma coisa atrás da outra sem poder significar aquilo para a sua própria vida. E a criança faz isso também. Então, Thelma, as crianças, elas estão pulando algumas etapas da vida e você está mostrando várias consequências dessas crianças e eu percebo que você puxa muito para o lado da relação. Isso. Né? O lado da relação. Eu estava entrevistando uma psicóloga nessa área, muito interessante, e ela mostrou que estudo comprovado, né, que é o pai que deve inserir a criança na sociedade, na escola, enfim. A primeira vez quem deveria levar a criança na escola é o pai. Eu não sabia disso. Eu achei fantástico isso. Muito interessante. E a gente percebe que a gente está trocando tudo, a gente está trocando tudo, está substituindo coisas que não deveriam ser substituídas. Sim, né? Sim. E isso, com certeza, tem alguns prejuízos, né? Mas que tipo de atividade, Thelma? Sim. Que tipo de atividade além da escola? Né? Então. Vamos puxar um pouquinho, que seja alguma atividade extra. Porque, Ariel, então você concorda que tem que ser só a escola? Não sei, de repente não sei, mas eu vou perguntar agora a Thelma. E que tipo de atividade além da escola você considera essencial? Qual ou quais? Veja, hoje em dia existem vários pesquisadores
que tratam a respeito da sociologia da infância ou da pedagogia da infância. E defendemos que uma escola, ela pode, o mais interessante é que uma escola até fosse de período integral, que a criança permanecesse o dia todo na escola, porém essa escola pensaria uma programação muito equilibrada para essa criança ter diferentes atividades dentro da própria escola e com isso garantiria as relações com os mesmos pares. Não é? Então, ela poderia, por exemplo, no período da manhã, ter aquelas atividades que exigem mais disciplina, mais concentração. No período da tarde, ela poderia mexer com natureza, com horta, com esportes, com artes, enfim. Muito bem. E agora, tem o aspecto cultural, que é muito importante também, e que as escolas não têm, raríssimas vezes conseguem levar tanto a cultura local quanto a cultura da humanidade para a criança. E esse aspecto cultural, o contato da criança com a cultura, e eu digo todo tipo de artes, música, pintura, artes plásticas, enfim, humaniza a pessoa. Certo, né? certo. Então, se a escola não oferece, se os pais pudessem também envolver as crianças em atividades culturais, isso seria muito interessante para ela. Thelma, eu até, vamos até deixar mais claro aqui que a escola por tempo integral, ela não é só escola no sentido só de estudar disciplinas, né? Atividades, não. É atividade cultural, atividade infantil, brincadeiras, é arte, é música, então ela é completa, teatro, esportes, tudo. Então, exatamente. Porque aqui a gente está falando, por exemplo, de um excesso de atividade, de repente você pode falar, mas Ariel, a escola por tempo integral não é o dia inteiro na escola? Sim, mas não é só, ela tem uma estrutura que dá todas as condições mínimas, né, básicas para uma criança se desenvolver bem. Para os pais que trabalham, e hoje em dia nas grandes cidades, pai e mãe trabalham o dia todo. O que essa criança vai fazer no período complementar? Verdade, verdade. Não, é muito importante nisso a escola pode colaborar. A escola por tempo integral hoje, Thelma, eu acredito que ela é muito mais importante do que antigamente, exatamente por esse motivo. Exato. Eu vou fazer duas perguntas. Pois não. Uma, eu vou se você não quiser responder, eu não lembrar, não tem problema. Uma é para você ir tentando lembrar, que vai aí se misturar com a próxima pergunta. A primeira teve algum caso na sua vida profissional que lhe marcou? Algum que você lembra assim, olha, Ariel, isso me marcou. Uma história, não precisa obviamente falar nome, nem família, nem nada, mas alguma história que marcou a vida sua vida através de uma expressão ou algo de uma criança, algo que aconteceu com uma criança. Mas com que idade a criança, essa já é outra pergunta, enquanto você vai pensando na outra, lá, na primeira, com que idade ideal, né, que você considera ideal para a criança passar a ter outras atividades, para ir aumentando, não sei se gradativamente, mas a partir de que idade? Muito bem. Na realidade, a minha especialização é em educação infantil. E eu tenho muita experiência de famílias que levam bebês, a partir de berçários, frequentar instituições de educação infantil. E é sabido que mesmo muito cedo, é uma grande vantagem para a criança ela ter essa oportunidade de interagir com crianças da mesma idade, um pouquinho mais velhas, um pouquinho mais novas. Correto. E isso pode acontecer desde muito cedo na vida da criança. A partir de 2, 3, 4 anos de idade, você já começa a perceber em cada criança tendências. Tem uma que gosta mais de desenhar, tem outra que adora falar, contar história, tem outra que adora fazer coisas de subir, de descer. E essas coisas a gente, na medida que tem a sensibilidade, pode ir oferecendo oportunidades e cada criança vai desenvolver algumas habilidades que são mais do que outras. Só que ninguém é melhor do que outro. Enquanto um vai desenvolver mais a linguagem, o outro vai desenvolver mais a psicomotricidade, enfim. Agora, um caso que me chama muito a atenção é que, como diz hoje no senso comum, no sentido popular, é assim: as crianças estão cada vez mais espertas, né? Parece que mais precoces.
E quando você trabalha, pense em uma criança de 3, 4 anos de idade, que a mãe chega e fala assim, minha filha, nós temos que ir embora agora. Tá lá na escolinha. Filha, nós temos que ir embora agora, mamãe está com pressa, vamos embora. Não, mamãe, deixa eu terminar esse joguinho que eu estou terminando. Não, filha, porque nós temos que ir embora agora. A criança, nessa idade, ela já está desenvolvendo argumentos. E o que me marca muito, o que me marcou na minha experiência, é o quanto os adultos não estão preparados para essa negociação com as crianças, baseado em argumento. Ele impõe autoridade e não negocia com a criança. Então, daí, não, porque não, e é porque eu quero, e pronto. E puxa, né, usa da força física e leva a criança embora, porque é mais importante a agenda do adulto do que a criança terminar o jogo. Dessa criança, né? Não sei se seria exatamente trauma, mas ela está aprendendo que alguns são mais poderosos do que outros. O trauma não surge, de repente, de um único fato, de uma única vez. Mas a sequência, e a criança vai se sentindo impotente, na sequência, incapaz, né? Exatamente. Ou ocasiões, eu já vi, por exemplo, aproveitando a oportunidade que eu estou aqui, Ariel, eu passo numa fila de supermercado, vejo uma mãe com 2 crianças e as crianças estão difíceis naquele momento e a criança fala assim, ai, vocês me matam desse jeito, né? E os adultos, às vezes, não percebem o peso que essas expressões podem ter diante de uma criança. E aí, na verdade, o adulto está dando um poder muito grande para essa criança, porque a criança vai acreditar que ela pode matar. Porque para a criança tudo é muito concreto, ela não entende que aquilo é simbólico. Interessante, né? Entende? Ô Thelma, eu não sou psicólogo, né? Sim. Eu falo que eu quero ser quase tudo, né? Eu amo música, teatro, enfim, né? Tantas outras áreas. Mas assim, brincando, lógico, né? Eu não sou psicólogo, mas eu já repreendi algumas mães quando falam assim, esse menino vale por 10, Ariel. Esse menino é o... Aí diz um palavrão, esse menino é não sei... E eu repreendo aquela mãe, porque ela está passando exatamente, porque a criança não entende os termos comparativos. Isso. Ela entende, então, como ela é aquilo mesmo. Concretamente, exatamente. E essa mãe está empoderando essa criança. Olha, Thelma, a gente, infelizmente, o programa chegou ao fim. Gente, quando o papo é gostoso, parece que... Eu não sei se é eles que ficam mexendo no relógio ali para diminuir o tempo, o diretor Felipe Ferreira, né, o Fábio, mas acabou o programa. Agora, disse uma entrevista americana e canadense, ao contrário do que a gente fala, que as crianças hoje são mais inteligentes, mas disse que as crianças que... Primeiro que é proibido, segundo essas pesquisas, que criança não deveria se aproximar de tecnologia até 2 anos de idade. Uhum. E aquela que se aproxima da tecnologia nessa idade, o cérebro cresce 3 vezes mais e, segundo pesquisa, eu fiquei pasmo com esse resultado, elas não são mais inteligentes, são menos inteligentes. Então, você está corretíssima, sabe, o brincar, não pular fases das crianças, né, é uma coisa muito importante. Você tem alguns segundos, Thelma, para suas considerações finais, por favor. Basicamente, creio que eu falei o que eu considero mais importante. Você complementou muito o que eu queria dizer. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Espero ter ajudado muitos pais a refletirem a respeito do melhor para os seus filhos. Obrigada. Bom, então tá aí. Como eu sempre falo aqui, Thelma, a prevenção, né, é a palavra de ordem. Eu sempre também falo que entre a gente cair em si, entender, concordar e agir, são quilômetros de distância. Então, que nós, pais, possamos agir. Quem ainda tem a oportunidade de agir, haja, faça alguma coisa. Quem não tem que só assumir algumas consequências. Olha aqui para mim. E às vezes irreparáveis.
às vezes dolorosa para a vida inteira. Você deve estar entendendo o que eu estou falando, né? Muito obrigado, viu, Thelma? Muito sucesso para você, viu? Gente, o artista visual Pedro Lucena inaugura seu terceiro trabalho individual com uma exposição no Galpão 22, ali do bairro de Jaraguá, intitulada O Que Me Habita. A exposição reúne 25 ilustrações que remontam, com traços próprios, corpos de mulheres tatuadas, numa narrativa que dialoga com o espectador discutindo questões como sexualidade e ancestralidade. O trabalho pode ser visto até o dia 24 de abril e a entrada ela é gratuita, tá certo? E acontece hoje, às 2 horas da tarde, uma roda de conversa para discutir os caminhos para enfrentamento da violência contra a mulher. O evento reunirá lideranças femininas e é promovido pela Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, em parceria com a Associação dos Municípios Alagoanos e a União dos Vereadores de Alagoas. A roda de conversa vai acontecer no auditório da Escola Superior da Magistratura, no bairro do Farol. Muito, mas muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado por você permitir que a Thelma Vitória, que o Ariel Fernandes, que toda a equipe da TV Mais estivesse aí na sua casa por alguns minutos, mas se possível não pegue agora nesse controle, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a Vez do Povo. Obrigado e até amanhã, se ele, Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.